Oi, gente! Estamos aqui ao vivo no nosso último dia da nossa semana de autocura. Já tô até ficando com saudade, gente. Nossa, essa semana foi incrível pra mim e eu tenho certeza que pra vocês também. Uma comunidade das deusas despertas começou a se formar, né? As mulheres percebendo o seu poder de autocura, e isso é muito lindo, é magnífico, é muito poderoso perceber esse poder, perceber essa comunidade se formando. E assim, como é lindo perceber as mulheres reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua medicina. E quem estiver assistindo esse vídeo, que vai ficar salvo aqui no meu IGTV, passa esse primeiro minutinho, que é o tempo que a gente recebe as pessoas, é o tempo que a gente espera a nossa convidada chegar, que inclusive ela já está aqui, ela já entrou. Eu vou fixar aqui o comentário para poder a galera entrar e já entender qual é o tema da live. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Autocura e ciclicidade. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Aí. Então, gente, assim, tá sendo muito linda perceber essa comunidade de deusas despertas, né, que tá se formando. Seja bem-vinda, Anne, Carla, a própria Débora, que já tá aqui daqui a pouquinho. Débora, você já me manda o convite para você entrar. E o que são, quem é que são essas mulheres que são chamadas de deusas despertas, né? Assim, sempre vou falar isso para vocês aqui no início. São mulheres que estão despertas para as suas emoções, né? Mulheres que estão despertas para os seus medos, para as suas ansiedades, despertas para os seus sentimentos. E a partir do momento que você está percebendo isso, vendo isso, você consegue olhar e curar, olhar e liberar. Seja bem-vinda, Ju Ramos. Hoje é o nosso último dia, né, dessa nossa semana de autocura. E assim, eu tô muito feliz porque assim, a gente iniciou uma lua nova ontem, gente. Lua nova é um momento da gente perceber as nossas potencialidades, as potencialidades do nosso ciclo, olhar para aquilo que já pode ir, olhar para aquilo que ainda pode ficar, né? Então, assim, é um momento muito lindo. E nesse momento a gente tem essa convidada aqui maravilhosa do Escolha dela, a Débora. Débora, você que já tá aqui, pode me mandar o convite para você participar. E a Débora fala muito sobre ciclicidade, né? Então, assim, ela tem um trabalho muito lindo aqui no Instagram. Quem não conhece o trabalho dela, pode ir lá seguir no Escolha dela. Deixa eu ver se ela já me mandou aqui o convite. Ainda não. Aqui. Vou aceitar. E, gente, é muito bonito a gente se perceber como cíclicas e a partir daí começar a olhar pra gente com um olhar de cura. Seja bem-vinda, Débora. É uma honra te ter aqui no Eu nosso que agradeço. espaço. Eu que agradeço, Cecília. Muito obrigada pelo convite e por esse trabalho lindo essa semana de autocura, que é tão necessária, né? Tão necessária para todas nós, né? E assim, eu te agradeço, Débora, por estar aqui nesse espaço, honra a sua presença aqui. E eu peço para que você se apresente, para que você fale quem é a Débora, né? Porque assim, somente você vai conseguir falar tão bem sobre quem é você. Me conta. Ah, bom, a Débora é essa pessoa intensa. Vou falar uma palavra. Mas dessa intensidade mora uma, um amor e uma paixão pela vida que existe dentro de cada uma de nós, por esse pulsar que existe. E essa minha trajetória, né, no mundo cíclico da mulher, ela vem já de muito antes, né? Dentro, dentro da minha ancestralidade. Então, eu venho de uma família de parteiras. Então, as minhas Nossa, que lindo. avós, as minhas tataravós, elas eram parteiras da tradição na Bahia. E a minha avó teve 4 partos domiciliares. Nossa. A minha mãe foi um bebê pélvico. Então, assim, vem já existe uma linhagem nesse sentido do cuidar da mulher, né?
Sim. Com 14 anos, Cecília, ao invés de querer festa de 15 anos, eu queria uma mesa de massagem, uma maca. Nossa! Eu falei, eu não quero festa de 15 anos, eu quero uma maca, porque eu já queria começar a trabalhar e, enfim, já tinha esse chamado. Porque na época eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com fisioterapia, queria trabalhar com o cuidado da mulher. Então eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, não ganhei a maca, não tive festa, não tive maca, mas eu fui fazer a faculdade de fisioterapia. E lá pelo terceiro ano na aula de obstetrícia e ginecologia, a minha cunhada engravidou. E na época eu estava estudando e conversei com a minha professora. Eu falei assim, olha, eu quero preparar a minha cunhada para o parto, né? Com exercícios, o que eu posso fazer? Ela me indicou alguns livros e eu comecei a estudar por conta própria. Sentei o meu irmão e ela e falei assim, ó, é isso que vai acontecer, as mudanças do seu corpo são essas, vamos fazer esses exercícios. E ela teve um parto vaginal, ela tinha 20 anos na época, nós somos da mesma idade, então eu tinha 20 também na época. E de onde eu venho, do interior de São Paulo, assim, os partos são, a maioria cesáreas, né? Então ela teve um parto vaginal e foi uma experiência linda. Ela, né, ela conta que foi uma experiência positiva. Mas eu não sabia o que era, assim, sabe? Tudo era muito intuitivo, tudo muito, sabe, sentia o mover e fazia as coisas. Quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, uma amiga minha chegou para mim, ela já sabia dessa minha paixão pelo cuidado da mulher e pela fisioterapia pélvica, enfim. E ela falou assim, olha, eu fui para São Paulo e fiz esse curso e você tem que fazer esse curso. Ela me entregou um flyer, era o curso de doula. E aí eu fui, liguei, não tinha mais vaga, era em Ribeirão Preto o curso, e eu falei assim pra moça, eu preciso entrar nessa turma. E ela deu um jeitinho e me encaixou, foi assim, bem de última hora. E a hora que eu cheguei lá, eram 4 dias de curso. E eu fui ouvindo as coisas e fui aprendendo sobre parto, e eu falei, gente, existe um nome para tudo aquilo que eu já faço, ou porque aquilo que intuitivamente, né? Intuitivamente. E foi muito lindo, foi assim, um divisor de águas. O curso de doula foi realmente um divisor de águas. Só que eu tava numa fase da minha vida que eu tava entre o mundo corporativo, trabalhava no mundo corporativo, eu gerenciava, na época eu gerenciava 5 escolas de idiomas e estava tentando conciliar minha vida como fisioterapeuta. Então eu trabalhava praticamente todos os períodos do dia para tentar fazer essa transição do mundo corporativo para a fisioterapia. Só que aí eu me deparei com um burnout. Eu estava assim, extremamente drenada, trabalhando muito. Então, tinha tudo isso dentro, mas não estava conseguindo canalizar a energia da melhor forma. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu apertei o pause, né? Vamos pausar tudo isso daqui e vamos reorganizar. Então, eu vim para os Estados Unidos fazer o intercâmbio. Porque na minha mente eu pensava, eu faço esse break, eu vou ganhar perspectiva, aprender a aprimorar meu inglês, volto e começo meu mestrado em obstetrícia e ginecologia. Mas aí a vida virou, assim, deu um outro rumo e eu acabei ficando aqui. Na época que eu estava ainda no Brasil, trabalhando muito entre fisioterapia e o mundo corporativo, eu já atendia gestantes, né? Então, eu fazia o trabalho de drenagem linfática e também trabalhava como doula voluntária na saúde, no ambulatório de saúde da mulher da cidade e como doula voluntária na Santa Casa. Então, eu estava tentando juntar todos os mundos de alguma forma. Né? Com certeza, o resultado disso seria um burnout. Quando eu cheguei aqui, comecei a desconstruir muita coisa, a me encontrar.
Eu acho que o meu primeiro encontro mesmo, onde tudo começou, foi através do yoga, onde eu tive contato com o corpo. E, e aí eu fui mergulhando cada vez mais nesse mundo do feminino, sabe? Me encontrando com as meditações. E fui me desprendendo daquela velha versão, daquela. Não da velha versão, daquele movimento todo onde eu tinha que dar conta de tudo, sabe? E aí, nesse movimento todo, só voltando um pouco em relação, né, acho que a gente vai falar muito sobre menstruação agora, né? Sim. Mas só falando de um ponto que eu sempre me dei bem com a menstruação, nunca foi um incômodo, tá? Só pra gente fazer um parênteses aqui nesse meio tempo. Era só uma questão de eu não conseguir canalizar a energia da melhor forma, né? De não observar tanto a dança dos hormônios. Então, lá para 2015, eu comecei a trabalhar num spa holístico. E uma das minhas colegas de trabalho me apresentou a mandala lunar. E foi quando eu comecei a perceber esse casamento da lua interna com a nossa lua interna. Também, mais uma vez, de uma forma muito intuitiva, fazendo as minhas próprias pesquisas. E comecei a passar esse ensinamento para as mulheres que chegavam até mim, as gestantes que chegavam até mim. E aí eu comecei a trabalhar, o meu trabalho de doula efetivamente começou aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York e New Jersey. E o trabalho de terapia corporal também. Então eu consegui tudo aquilo que eu estava tentando no Brasil acontecendo aqui. Aí. Uhum. E há 1 ano e meio atrás, uma amiga minha que trabalhava comigo nessa época aí das escolas, né? Ela estava no período de puerpério, tinha acabado de ter a bebê dela, fazia acho que 1 ano e 1 ano e meio. E ela me convidou para um projeto. Eu falei assim, Gabi, você topa fazer um projeto comigo? E na época eu topei e falei, vamos sim. Então, antes de ser o Escolha Dela, a gente iniciou o Escolha Seu Parto. Uhum. Eu não sei se você sabia dessa parte da história. Não sabia. Então, Escolha Seu Parto nasceu com o objetivo de levar informação para as mulheres que estavam buscando maneiras de parir, né? A gente queria passar a informação para que a mulher recebesse e que conscientemente escolhesse seu parto. Seja ele, se ela falasse assim, não, olha, eu conheci todas as opções e eu quero fazer uma cesárea. Eu conheci todas as opções, eu quero fazer um parto vaginal com anestesia. E assim por diante. A gente queria apresentar as informações. Aí, no meio desse processo, a gente estava fazendo o desenvolvimento do projeto e a gente se deparou que antes da mulher escolher o seu parto, a gente precisava dar passos anteriores. E aí a gente começou um processo de realmente de voltar vários steps, voltar vários passos e falar, pera, para essa mulher buscar essa força para escolher que tipo de parto ela quer, ela precisa se conhecer. Para ela se conhecer, antes desse parto, como é a vida sexual dessa mulher? Qual que é o relacionamento com o corpo dela? Como que é o prazer, né? E tudo mais. Como foi essa primeira menstruação? Como foi esse nascimento? Então a gente começou a fazer essa linha do tempo, desmembrar esse novelo para que mais do que escolher o seu parto, a gente possa fazer escolhas conscientes. Seja ele ser mãe, não ser mãe, seja ele ter, né, filhos, os filhos que são também os nossos projetos, e trazer essa energia sexual, que é o nosso caldeirão, que mora ali no nosso útero, conhecer isso e a potência desse útero para gerar filhos, projetos e eu falo o nosso delicious soul, né? Que é as delícias da alma. E a gente consegue fazer isso a partir
da ciclicidade, a partir do momento que eu entendo que eu sou cíclica, que eu não sou a mesma pessoa nem um dia, nem um minuto. E que a gente tem essa flexibilidade, entender a energia masculina e a energia feminina, que a gente tem esse balanço das duas energias e fazer realmente essa costura, esse casamento. E dessa forma eu ativo memórias, eu ativo potenciais, eu consigo acender potenciais dentro do meu corpo. E nesse movimento todo, que é essa ciclicidade do ciclo vida, morte e vida, a gente tem a oportunidade de se reinventar quantas vezes a gente quiser, sem ser algo engessado, sem falar, sabe, sem... Eu vejo hoje pela minha história, né, quantas vezes a gente fica preso ou se identifica com um diploma, com um título, e aí eu não posso me desviar daquilo porque eu estudei para isso, ou eu preciso fazer todos os protocolos, né? Casar, ter filho. E aí agora, quando é que você tem filho? Quando, né? E quando eu tenho essa consciência de que eu escuto a minha intuição, e a partir dessa intuição eu banco, eu assumo a minha vida e tomo as minhas decisões e banco cada uma delas, fica mais leve, porque eu não tô terceirizando essas escolhas vêm a partir de mim. Fica muito mais leve, né, Débora? É tão incrível isso, assim, porque a minha história com os meus ciclos também aconteceu de forma muito intuitiva. Eu sempre falo, assim, que para mim, assim, na minha vida, uma das grandes viradas de chave foi conhecer e experienciar na prática o Ho'oponopono. Então, assim, o Ho'oponopono, para mim, é uma técnica de autocura que, na verdade, vai muito além de uma técnica, é uma filosofia de vida para mim que eu vivo o Ho'oponopono. Então, assim, eu sempre digo, existe uma Cecília antes do Ho'oponopono e uma Cecília depois do Ho'oponopono. E se eu for pensar numa outra virada de chave que teve em minha vida, foi reconhecer os meus ciclos e despertar esse sagrado feminino que tem aqui dentro, né? E assim, isso foi de uma forma tão natural, sem premeditar, que de repente uma mulher sábia foi brotando dentro de mim. Na verdade, essa mulher sábia ela já existia, eu simplesmente não olhava para ela porque eu não reconhecia, né? Então, assim, eu me recordo que quando eu casei, eu disse, eu não quero mais usar anticoncepcional. Naturalmente, eu decidi isso. Não que eu quisesse engravidar, eu não queria engravidar no primeiro ano, mas eu não queria mais usar anticoncepcional. E das minhas formas, eu comecei a me prevenir, né? Sem nem entender os meios naturais de prevenção, mas, assim, cancelei o anticoncepcional. E aí, já praticando o Ho'oponopono na época do meu casamento, né? Então, assim, a minha vida foi simplesmente transformando, eu fiz uma transição de carreira. E quando foi na época em que eu engravidei, eu lembro que, assim, já estava iniciando essa transição de carreira, já estava querendo dar os primeiros passos. E eu percebi muitas programações em mim que haviam me levado para aquela profissão. E dentre essas programações, eu tinha percebido que eu tinha assim, um padrão de sofrimento muito grande. Sabe aquela pessoa que realiza tudo na vida, mas tudo de uma forma sofrida? Assim, consegue tudo, mas assim, coloca sofrimento em tudo para aquilo que consegue, né? Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, se eu chegar numa gravidez com esse padrão de sofrimento, o negócio vai dar ruim, porque assim, sempre o costume da gente ver são as grávidas reclamarem muito, de sentir muita dor, de passar uma gravidez como se fosse doente e de ter partos muito dolorosos. Então eu pensei, não, eu tenho que mudar essa história. E aí eu fui utilizando o Ho'oponopono na minha gravidez e de forma muito intuitiva, porque eu também moro no interior, eu moro no interior do Pará, moro em Marabá. E aqui não tem parto humanizado, não tinha na época, não sei se hoje já tem, mas eu acredito que ainda não tem. Não tinha parto humanizado. E aí eu dizia assim, olha, eu sei parir e o meu filho sabe nascer. Então é um mantra que eu criei pra mim. Atrás, Cecília? O Gui tem 3 aninhos, vai fazer 4 agora em maio.
Tá. E aí eu dizia assim, eu sei parir e o meu filho sabe nascer. Então eu fui criando esse mantra pra mim e fui desmistificando, né? E comecei a pesquisar partos naturais sem dor. E eu disse assim, o meu parto vai ser o mais natural. Eu comecei a estudar sobre, aí fui fazer fisioterapia pélvica, fui fazer pilates, fazia muita caminhada, fazia muito agachamento, ficava na bola. Então assim, arranjei uma bola de pilates pra mim. E assim, utilizando o Ho'oponopono para quebrar todas as crenças, todos os medos, porque o que eu mais percebo que as mulheres têm, que elas se prendem, são nos medos, nas crenças, nos padrões. Eu falo, por que tem que ser doloroso? Né? Então, assim, eu fui Qual é o medo, Cecília? Oi? Você tinha um medo em específico? Na gravidez, o meu medo específico era de sentir dor, né? Então, assim, eu tinha muito medo de não dar conta de um parto normal. E eu via as mulheres falando que doía demais. E, ao mesmo tempo, eu também não queria fazer um parto, uma intervenção, né? Não queria cesariana. Então, assim, aí eu fiquei, não, eu sei parir, meu filho sabe nascer. E aí eu falei, eu vou fazer isso da forma mais natural possível. E aí, mas no fundo eu ainda sentia medo. E o meu médico, ele queria uma cesariana, né? Então, assim, ele tentava, olha, a cesariana é melhor. E assim, a mãe de primeira viagem tenta seguir o médico. Mas eu dizia, não, doutor, eu só quero uma cesariana se for em último caso. Aí, eu lembro da minha última consulta, ele disse assim, olha, era numa sexta-feira. Se o bebê não nascer até terça-feira, a gente vai ter que intervir, vamos ter que fazer uma cesariana, porque eu vou viajar, e sei lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tipo, agora eu tô... Aí, o que eu fiz? Isso foi numa sexta. Aí, no sábado, à noite, eu meditei. Eu fiz umas respirações e conversei com o Gui. Falei, o Gui, o meu filho, né? Falei assim, filho, a mamãe tá pronta. Se você quiser vir, pode vir, que a mamãe não tá mais com medo. E assim, fiz o Ho'oponopono para liberar esse medo. Então, eu falei com ele isso por volta de umas 9h30 da noite. Quando foi de madrugada, o tampão mucoso saiu, a bolsa estourou e eu fui pra... Na verdade, o tampão mucoso saiu nessa mesma madrugada que eu falei com ele. Aí eu fui pro médico no outro dia de manhã, passei o dia assim com leves contrações, bem pouquinho. E quando foi à noite, a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, eu cheguei no hospital, minha mãe agoniada, com medo. E eu, assim, muito tranquila, eu dizia, calma, mãe. Eu sei parir e o Gui sabe nascer. E o meu companheiro me ajudando. A gente já tinha pesquisado sobre massagem perineal. Ele fazia massagem perineal em mim. E eu desconstruindo os meus medos através do Ho'oponopono. E aí, cheguei no hospital, o médico olhou pra mim e falou assim, você quer ter normal? Eu disse sim, né? Aí ele falou assim, então tá, deita aqui, vamos fazer o toque. Aí ele foi, fez o toque e falou assim, faz força. Aí eu fiz força. Ele, para de fazer força, que senão você vai parir aqui. Você já tá com 9 centímetros, você não tá sentindo dor? Eu disse, não, não tô sentindo dor. Ele disse, pois você tem muita sorte, que qualquer outra mulher estaria se esgoelando. E aí eu fui pra sala de cirurgia, fiz 3 forças e o Gui nasceu. E aí, assim, foi muito incrível eu perceber, né, o poder que se tem quando você desconstrói as suas crenças e quando você vai se conectando com os seus ciclos. E aí, depois disso, depois que o Gui nasceu, eu fui descobrindo uma mulher que eu não conhecia. Eu olhava pra mim e me sentia linda, mesmo eu estando totalmente fora do padrão de corpo que eu, né, tinha pra mim. E comecei a me conectar com os meus ciclos, intuitivamente conheci a mandala lunar também, comecei a pesquisar de forma muito intuitiva, comecei a usar o coletor menstrual, absorvente de pano. Então, assim, foi uma transição de uma forma tão leve e tão, assim, seguindo essa sabedoria que eu nem sabia que existia. E aí, a partir de então, eu percebi o quanto que quando a gente se conecta com a nossa ciclicidade e utiliza técnicas de autocura para potencializar isso, a gente constrói uma nova realidade, né? Então, isso foi só o início, né? E, assim, falando da minha gravidez e dessa mulher, sabe, que começou a brotar aqui. E depois foi surgindo uma caminhada nessa soma entre perceber a minha ciclicidade, utilizar técnicas de autocura para poder olhar os momentos do meu ciclo em que eu realmente preciso ficar mais quieta e assumir que realmente é o momento de ficar mais quietinha, porque em outros momentos, né, até por conta dessa cobrança desse mundo tão masculinizado, a gente quer fazer sempre. A gente quer estar criativa sempre, a gente quer estar bonita sempre, a gente quer produzir sempre. E aí, de repente, quando eu comecei a me perceber que não precisava ser assim. Tem momentos que eu posso me permitir descansar, tem momentos que eu
posso me permitir intuir, tem momentos que eu posso olhar para mim e perceber o que está me parando, o que está me prendendo, quais são os meus padrões, e esse momento vai ser maravilhoso para potencializar as minhas limpezas. E aí eu começo a observar isso e limpo em mim aquilo que está me parando, os padrões que estão me prendendo, e aí eu consigo partir para um novo ciclo a partir de uma nova mulher que nasce a cada novo ciclo. Gente, e para mim, assim, isso é tão profundo, né? Assim, eu sou muito grata por perceber isso, né? E aí, com isso, eu comecei nessa caminhada de ajudar outras mulheres a se conectar com seus ciclos, a utilizarem técnicas de autocura para também perceberem o seu poder interior. E assim, gente, é incrível, né? Perceber que a gente pode olhar para dentro e transformar a nossa realidade a partir da nossa escolha, a partir das nossas atitudes, das nossas limpezas. E Débora, eu queria saber de você o que você utiliza, né? Assim, quais são as principais práticas que você realiza para você, quando você está no momento do teu ciclo, precisando de se interiorizar, precisando de olhar para dentro. Quais são as principais práticas que tem aí no seu dia a dia que você utiliza? Uhum. Ai, bacana. Obrigada por compartilhar a sua experiência de parto. É sempre muito... traz força, né? A gente falar sobre parto e nascimento. Cecília, durante a minha alunação, hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar trabalhando de casa, eu percebo, assim, que tem dias que eu não quero colocar nada. Nem o coletor, nem não quero colocar nada. Então, eu faço alunação livre. Então, eu começo a perceber o meu corpo. E quando eu percebo que o sangue tá vindo, ou eu sento, eu tenho é como se fosse... não é um balde, é uma vasilha, assim. E aí eu sento ali e deixo o sangue vir naturalmente, ou eu vou no banheiro. Então, e aí é um momento onde eu faço a minha interiorização e a conexão com o meu sangue. Quando isso não é possível, eu uso geralmente o coletor. Estou na transição pro absorvente de tecido. Então, hoje eu utilizo o coletor, que já faz uns 5 anos que eu tenho essa prática. E eu vou coletando o sangue, eu deixo numa vasilhinha e eu faço o plantar a lua, que eu ofereço a lua ou para uma plantinha, ou eu devolvo na terra. Agora aqui que tá inverno, então eu jogo na neve, né? A gente faz esse ritual. E eu gosto, depende muito, eu gosto muito de me conectar com as minhas ancestrais e honrar esse sangue. Depende muito do que tá vindo naquele mês, ou a mensagem que tá sendo finalizada naquele mês. Eu senti essa primeira alunação, né? De janeiro, a semana passada eu tava na fase da feiticeira. E o último sábado, a minha lua desceu, né? Eu recebi minha lua. E eu tava indo atender as minhas clientes. E eu falei, nossa, faz tempo, porque a maioria das vezes eu tô em casa. E aí, dessa vez, eu tive que sair. E eu percebi esse movimento, né? De ter que sair justo no primeiro dia. E eu percebi que os meus níveis de energia ficaram altos o tempo todo. E eu tive essa necessidade do recolhimento no terceiro, quarto dia agora, esses últimos dias que passaram. E então as minhas práticas são essas. Eu tento me recolher, me conectar, meditar, plantar minha lua, me nutrir, né? Então eu tento comer alimentos quentinhos, evitar alimentos frios, evitar pisar no pé no chão, né? O contato tão frio, manter o corpo aquecido. E a massagem uterina, né? A massagem uterina sempre está nas minhas práticas, é uma das coisas que eu sempre estou falando na escolha dela, do poder e da importância da gente massagear o nosso útero e os nossos ovários. Então, uma das coisas que eu pratico, que tá dentro da minha semana menstrual. Que lindo! E assim, a gente percebe, né, Débora, que assim, ao mesmo tempo que isso parece ser tão... Pra mim já ficou uma prática assim que faz tão parte
parte de mim, mas a gente percebe que ainda muitas mulheres estão distantes, né, de seus ciclos. Muitas mulheres ainda não se reconhecem como cíclicas. Muitas mulheres ainda não conseguiram perceber o seu sangue, não perceberam, não conseguiram ter mais contato com o seu sangue. E você me falou sobre que você está fazendo a transição do coletor menstrual para o absorvente de pano. Pela tua experiência, você está fazendo isso porque você está intuindo do teu corpo mesmo ou você acha que é mais válido para as mulheres? Interessante essa pergunta. Eu acredito, eu gosto, mais uma vez, né? Eu gosto de oferecer as opções e a gente sentir o que cada uma se conecta melhor. Com as mulheres que chegam até mim nos atendimentos, algumas falam assim, eu não gosto do absorvente de tecido, e outras gostam mais do copinho. Então, eu gosto de ter As opções. as opções. Do ponto de vista ecológico, eu acredito que o absorvente de tecido, ele é muito mais viável e muito mais friendly, né, do que os outros tipos de absorventes. Agora, semana passada, não sei o quão verdade é isso, uma das parteiras daqui publicou que o copinho, dependendo de como ele é colocado, ele pode deslocar o DIU. São pessoas que usam o DIU. Então, também não sei, é uma coisa que a gente precisa investigar. Sim. Mas eu particularmente me dou bem com o copinho, sabe? Mas tô fazendo essa transição para experimentar mesmo, para ver como eu gosto do tecido. Porém, a minha vontade mesmo é usar nada, é sangrar direto na terra. É ir pra tenda e sabe? Esse é o meu sonho de vida mesmo. Engraçado que você está falando sobre isso. E essa também é uma vontade minha, apesar de quase eu não fazer isso. Eu uso mais o coletor menstrual. Eu tenho também o absorvente de tecido. Só que, assim, eu não me adaptei muito com absorvente de tecido, porque o que eu tenho, ele não fica firme na minha calcinha. Ah, tá. E aí, dependendo da calcinha que eu utilizo, ele vira. E aquilo me angustia. Mas... a calcinha, eu vou tentar experimentar a calcinha absorvente. Sim, também pensei nisso. Na calcinha absorvente. Porque eu acho que fica mais confortável, né? Uhum. E essa questão que você falou de deixar livre, dá essa vontade, né? De deixar livre. Então, assim, nos últimos dias, quando eu percebo que o fluxo tá menor, eu fico livre. Eu fico livre. Né? E eu já tive a experiência de sangrar diretamente no rio. Nossa, como é maravilhoso aquele contato com a água e você deixar o seu fluxo descer. Então, você se conecta, né, com a cura que a água te traz e você tá conectada com essa tua parte, né, da tua mulher sábia, da bruxa anciã, e aí você começa a ritualizar. E, nossa, assim, é incrível. Para mim foi uma experiência única. E, Débora, antes da gente partir para você poder nos conduzir numa bênção do útero, que eu sei que vai ser linda, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a conexão com os nossos ciclos para mulheres que não têm útero ou para mulheres que já não menstruam mais. Como que você sugere para elas? A gente pode fazer o acompanhamento a partir da lua. Então, se você quiser fazer esse acompanhamento utilizando a mandala lunar, você começa pela lua nova. Ou seja, hoje seria o dia ideal. Tá? E você começa a fazer as anotações de como você se sente com o movimento da lua. Por exemplo, a minha mãe, ela já não menstrua e às vezes a gente tá no meio de uma conversa no telefone, ela, eu já tô limpando a casa, mãe, aí ela fala, é lua minguante, é lua minguante. Então ela já começa a perceber, ela fala assim, hoje era pra eu menstruar, eu tenho certeza, tô tendo uma coliquinha, tô tendo uma dorzinha, e tô com vontade de limpar a casa. Ela fala que toda vez ela tem vontade de limpar a casa quando, né, tava pra menstruar. Então, você começa a fazer essas percepções a partir da lua e a partir
massagem uterina, porque você pode também continuar massageando, você pode continuar trazendo blood flow, né? As palavras também. Circulação sanguínea para aquela região. É muito Sim, importante continuar fazendo esse contato. Então, eu posso fazer contato espiritual com o sangue. É muito, muito importante. sim, E um ponto que você falou, Cecília, né, de que você falou da conexão, que muitas mulheres não estão conectadas com o sangue, na verdade, a culpa não é de ninguém, né? Na verdade, a culpa é de um sistema que nos afastou desse sangue, desse poder que era ritualizado muito em muitas das civilizações antigas, civilizações da Grécia, Suméria, egípcia, judaico-cristã, enfim, todas essas civilizações já cultuavam o sangue menstrual quando nós éramos uma sociedade matrilinear. Então, aqui vou mostrar uma ilustração para vocês, só para a gente ver a comparação do útero com o que é representado hoje em relação ao sangue. nossa, Então, é o cálice, né? Então, você vê o desenho, o formato. Então, o que acontece? O cálice, o útero, ele é o santo grau, ele é o que guarda a vida, é o que traz o espírito. E o que aconteceu? O sangue da mulher, ele era cultuado, ele era ritualizado, ele era oferecido. A gente entendia a potência desse sangue. E com o passar dessa movimentação toda, chegou uma determinada época onde esse sangue foi substituído por um outro sangue, na verdade um sangue masculino, e que agora nos afasta e que deixa algo distante, é algo divino, e o sangue da mulher se torna impuro, ou qualquer outro tipo de excremento que saia do corpo é impuro. E isso criou uma dissonância, uma dissociação do nosso corpo. E é esse resgate que nós estamos fazendo agora. Nós estamos voltando para o amor primordial. Então, a mulher, não só a mulher, se a gente olhar o todo como humanidade, nós estamos sedentas por isso que está dentro de nós, por esse amor primordial que mora dentro do nosso útero. O que também aconteceu? Com a Revolução Sexual, em 1960, nós pagamos um preço muito alto pela nossa liberdade. Não dizendo aqui que a revolução a revolução sexual foi algo ruim, não, de forma alguma. Ela trouxe os benefícios, a nossa liberdade realmente. Porém, o preço que pagamos com a pílula, com o anticoncepcional, nós pagamos, como se diz, o pedágio no nosso corpo. Eu, então, recebo a minha primeira menstruação e a primeira coisa é, vamos tomar pílula porque você não pode engravidar. Isso torna a mulher, coloca, de uma certa forma, a mulher nessa linearidade. Então, eu agora preciso trabalhar, produzir, preciso dar conta de tudo. E eu nem penso na minha fertilidade. Eu tenho medo, eu não posso engravidar agora. Agora não é inconveniente. Então, eu também nem aprendo sobre o meu corpo, eu vou toco baile. A hora que chegar lá na frente, eu paro. Agora sim, agora eu paro a pílula. Agora eu posso pensar. Agora eu reconecto. Então, eu gosto de colocar o útero como um jardim. Né? Nós somos as próprias jardineiras. Então, vamos supor que dos 15 aos 28, 30, vamos colocar hoje que é a média, né? Que as mulheres estão engravidando. Então, eu passei 15 anos não olhando para esse jardim. Como é que ficou essa terra? Como é que está essa terra? Então, agora eu falo assim, ok, agora eu vou olhar para você e vamos engravidar, né? E sendo que essa questão da autocura que você trouxe, dos medos que são embutidos desde quando meninas, jovens, você não pode engravidar. Agora você pode engravidar.
Então eu não coloco algo com amor. Eu não olho esse sangue com amor. É repulsa, eu não quero. Nojo. É nojo, é incômodo, eu não posso ir pra praia, eu não posso. Né? Então são todos esses outros detalhes. É um infortúnio sangrar. E cheira mal, e dói. Então, ao invés de ser uma potência, ao invés de eu potencializar e utilizar isso para o meu poder criativo de produzir e realmente trazer a deusa que existe dentro de cada uma de nós, essa mulher selvagem, para fora, eu coloco ela na coleira e vou trabalhando para sustentar um sistema. Então, ao invés da mulher ser nós temos que ser emolduradas para esse sistema, ao invés de ser o contrário, sabe? Então, hoje, Cecília, nós estamos passando por uma nova onda de revolução feminina. E essa revolução, ela está se dando através do sangue menstrual, o poder do sangue menstrual. Então, é uma revolução que vai acontecer através dos nossos corpos a partir do momento que a gente se levantar e falar assim, cara, eu sangro, e vocês é que vão se emoldurar de acordo com as minhas. Nossa, eu tô arrepiada. Só de você estar falando, me arrepiei. Porque todas nós que estamos falando sobre o poder do sangue menstrual não é só do poder, mas é de algo inerente que foi abafado, que está sendo abafado. E se livrar da pílula, e não só se livrar da pílula, entender que existem outros métodos e que nós podemos tirar esse peso. As mulheres estão cansadas, drenadas. É só você conversar com 2, 3, faça uma pesquisa. Estão todas assim, eu não dou conta. Exaustas. Estão exaustas. Elas estão assim, acorda, faz tudo, dá conta da casa, dá conta do filho, e aí à noite eu preciso transar. Ah, mas como assim? Transar? O que é isso? Né? Tipo, nem passa pela cabeça. Ai, não, pelo amor de Deus, tô com dor de cabeça. E pelo contrário, quando você tá com dor de cabeça, é aí sim que você quer realmente trazer todos os hormônios, delícias do sexo, mas você entende, a dissonância é tanta que o sexo hoje, ele é como... também é algo... Um peso, né? Peso. Mais um peso. Porque é mais um peso. Porque tem que fazer porque tem que fazer. Porque né, se eu não fizer, o que acontece? Então, tudo isso... você vê que o novelo, ele vai longe, né? Pra gente esmiuçar. Então, a gente precisa com muito carinho trabalhar essa autocura. Como você traz a questão do Ho oponopono, eu também trago muito Ho oponopono para as minhas clientes. E a partir desse movimento que eu começo a me amar, que eu começo a tirar esse tempo para me olhar e abençoar o meu útero e fazer essas massagens, aos poucos a gente vai reconstruindo. A gente vai se reconectando, né? Reconstruir o jardim. Nossa, e assim, isso é muito lindo, né, Débora? Porque a gente realmente sente as opressões desse mundo tão masculinizado, as exigências que tem sobre nós mulheres, e assim, é tudo tão natural, é tudo tão normal, que assim, qualquer mulher que entrar aqui, que nunca tenha se aprofundado nesse assunto, vai achar que a gente é louca, né? Porque assim, já é tão natural as mulheres, né? Tem uma frase que diz assim, sou mais macho do que muito homem, né? Então, tipo assim, ela realmente precisa ser macho. Ela precisa dar conta de tudo. E ela literalmente se esqueceu que ela não é linear, que ela não funciona de uma forma linear. Mas isso começa, igual você falou, desde a primeira menstruação. Eu lembro que a minha primeira menstruação foi meio que traumática. Tipo, eu menstruei, contei pra minha mãe contou pra todas as pessoas que ela podia. E eu me senti, assim, muito envergonhada. E, assim, era uma coisa, assim, que
era para mim difícil, porque ao mesmo tempo que eu tava na dúvida se eu ainda era criança, eu não sabia se eu era adolescente, era uma confusão assim para mim tão grande. E é lógico que a minha mãe, ela agiu da forma no máximo nível de consciência que ela tinha para aquele momento, né? E todas as mães que agem assim agem, né, no máximo nível de consciência que tem para aquele momento. Mas, assim, as meninas já começam esse trauma bem antes da menstruação, já de ouvir que menstruar é uma coisa ruim. Ai, meu Deus, vai menstruar. Então, assim, que é um incômodo, né? Coitadinha. Ou então, assim, já ouve assim, ah, virou mocinha, agora você é moça. Então, tipo assim, como se você tivesse a obrigação de agora ser moça. Então, assim, não é conversado. E aí a gente vai já partindo para a menstruação como se fosse algo ruim, como se fosse algo doloroso, como se fosse algo triste, nojento. Então, assim, como você falou, a minha menstruação também, a vida inteira sempre foi muito tranquila. Né? Então, assim, eu não sentia, nunca senti dor para menstruar, meu fluxo é tranquilo, as minhas alterações, assim, são bem tranquilas também. Mas eu sempre fui aquela mulher que dizia que não gostava de menstruar. Por quê? Porque eu ouvia todo mundo dizendo que não gostava de menstruar. Então a gente nem percebe que a gente sai repetindo um padrão só porque esse padrão existe. Então, assim, eu não tinha desconforto, eu não tinha dor. E assim, eu disse assim, ah, tô menstruada. Então eu pensava assim, ah, vou menstruar. Então, assim, quando eu pensava na menstruação, era, ai, vou menstruar. Tipo, por mais que eu não saísse falando mal da menstruação com as pessoas, mas eu tinha esse peso de menstruar. E olhar para automático, né? Já fica no automático. já fica no automático. E olhar para aquele sangue no absorvente sente nojo. E realmente, por que a gente sente nojo? Porque no absorvente descartável altera sim o cheiro, né, do nosso sangue. E assim, uma das maiores descobertas que eu tive quando eu comecei a usar o coletor é que o sangue não tem mau cheiro. Gente, que maravilha! Você se conectar com o teu sangue, você poder pegar nele e saber que ele só tem cheiro de sangue, nada mais, nada menos que isso, né? E uma das coisas que também, assim, eu fui me percebendo, porque, assim, também saí do mundo corporativo, eu era advogada, e essa minha transição foi fluindo de uma forma muito natural, mas quando eu já estava na minha casa, trabalhando na minha própria casa, eu sentia dificuldade de, tipo assim, de acordar e não fazer nada, de não produzir. Tipo assim, eu olhava para as minhas plantas e às vezes eu sentia vontade de regar as plantas, mas eu pensava, não, só vou regar as plantas à noite, porque agora, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu sei era exatamente o que você tá falando. e era tão assim no automático que eu achava que era natural. Então, assim, pra mim, eu só podia regar as plantas à noite, igual eu fazia antes, né? E aí, de repente, eu fui me percebendo, não precisa ser assim. E aí você vai se conectando com o teu ciclo, se conectando com o seu poder e mostrando pra vida que você é mulher e tá tudo bem você ser mulher, e tá tudo bem você se permitir se acolher, tá tudo bem você se permitir descansar, tá tudo bem você não produzir o tempo todo, tá tudo bem você não tá disposta para o mundo o tempo todo, tá tudo bem, né? E aí, a partir disso, a gente consegue, né, se conectar com o nosso mais alto potencial, né? Porque, assim, o nosso mais alto potencial não tá em produzir, gerar resultado para o mundo, igual os homens fazem, né? Porque esse mundo é assim, exige tanto da gente assim, porque o mundo é um mundo masculinizado, né? A gente não vive mais as sociedades matrilineares. Então, assim, nessa forma como a sociedade está agora, as mulheres realmente são conduzidas a se esquecer do seu poder, a esquecer do seu poder interior de forma total, né? E aqui alguém perguntou, não, acho que é Carla Anne, se você pode falar um pouco sobre essa massagem, a massagem uterina. Lá na escolha dela, nos destaques, eu mostro, tem a demonstração da massagem uterina. E muita gente tá pedindo, e na verdade eu tô pensando em fazer uma aula, assim, um aulão sobre a massagem uterina. Maravilha. Mas é basicamente que você vai fazer movimentos circulatórios. Então, nos seus ovários, assim, bem gentil, movimentos gentis. E depois movimentos de meia-lua no seu útero. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se eu consigo posicionar de um jeito. Peraí. Acho que eu tenho que ficar em pé.
Então, aqui, ó, então, eu faço os movimentos circulares. E o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um pequeno pulsar nos ovários. Então, eu faço assim, ó, 10 vezes. E aí, eu venho aqui no útero e faço o movimento de meia-lua. Certo? Também faço 10 vezes. E aí, depois eu posso fazer um movimento que eu vou abrir, assim. Então, imagina que eu tô esticando. Esse também é um movimento que a gente abre a fáscia muscular. Né? Para tudo isso, imagina que eu tô aumentando a nutrição sanguínea. Aí eu também posso pegar, sabe aquele ossinho que a gente tem aqui, pertinho da vagina, aqui na, né? Sim. O osso de baixo. Então eu marco, delimito e aí eu vou funcionando, fazendo um movimento assim, ó, de golfinho. Então eu pressiono, trago pra cima. Pressiono, trago pra cima. Pressiono, trago pra cima. E aí você pode também fazer esse movimento também no intestino. Então toda a região pélvica eu posso massagear. Então também fazendo movimento de meia-lua no sentido horário, sempre no sentido horário. Então eu começo do lado direito subindo, na parte de cima superior no movimento transverso e do lado esquerdo descendo. A hora que eu desço, você vai começar a perceber e vai sentir que é um pouquinho mais grosso, que é o intestino grosso. Então você pode massagear aqui também, tá? E aí você faz movimentos menores ao redor do umbigo, o mesmo movimento. Então faz toda essa região. Começa aqui nos ovários, útero, sente o intestino. Mas, assim, de uma forma bem resumida, e eu quero organizar essa aula, porque bastante gente tá pedindo quais tipos de óleo que a gente utiliza. Então, os óleos chaves, que é o gerânio, um dos óleos Sim. que eu sempre recomendo. Eu acho que é legal também até pra gente fazer um ritual, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. E eu ia falar uma outra coisa, mas agora eu não lembro. Mas eu acho que a gente tá com o horário também. Só antes de você começar, você sugere que essa massagem seja feita em qual parte do ciclo? Pode ser feita em qualquer parte, qualquer momento do ciclo. O que eu sugiro para introduzir o hábito, elege um dia da semana. Eu geralmente sugiro domingo à noite. Eu gosto de colocar o domingo à noite para eu começar a minha semana, para eu dar o tom na minha semana. Então, se for para eleger um dia, elege um dia que seja melhor para você e faz de 5 a 10 minutos. Para quem tem cólicas muito fortes, você pode utilizar uma bolsinha de água quente, tá? Você pode usar o óleo de rícino e faz com essa massa. Ele é um pouco mais grosso, mais denso, então você pode misturar com um outro óleo e faz a bolsinha de água quente de 10 a 20 minutos. Deve ser maravilhoso para quem tem endometriose, né, ovário policístico. Uma das minhas clientes acabou de engravidar. Ela tinha endometriose. Que lindo! Ela, com Que massagem lindo. uterina, os óleos essenciais, homeopatia e Ho'oponopono. Que lindo! Que lindo! Nossa, é muito bonito a gente perceber, né? As mulheres se curando. E eu sempre digo uma coisa: quando uma mulher se cura, outra mulher se cura. E mulheres curadas curam o mundo, né? Isso é uma verdade muito grande, porque nós mulheres temos esse poder de levar essa cura pra frente, né? E assim, eu acho que quando a gente reconhece esse poder interior, quando a gente desperta para esse nosso poder, as coisas não tem como mudar na nossa vida, né? E assim, se perceber como cíclicas, utilizar técnicas de autocura, uma coisa que assim, eu sempre faço é escrever, fazer escrita curativa. Nossa, me dá muita consciência, porque a maioria das mulheres não tem consciência de quais são as emoções que elas estão experienciando. Então, quando você começa a fazer como se fosse um diário, aconteceu isso, e a partir disso eu senti medo, eu fiquei ansiosa. Você tem a percepção do que realmente você está sentindo. E depois que você se percebe, aí você vai fazendo, eu gosto de fazer EFT, vou fazendo EFT lendo aquilo ali, e aí
nossa, a cura realmente na hora você já sente. Porque você tá ali, a partir do momento que você conseguiu perceber suas emoções, você tá com as emoções da flor da pele, porque você acabou de colocar no papel. Quando você começa a ler fazendo EFT, o negócio transforma. E depois faz uma outra rodada misturando EFT e o Ho'oponopono. Gente, isso é vida e vai assim, cada vez mais destravando os seus ciclos, destravando as suas emoções e fazendo com que a gente se conecte, né, com essa deusa, com esse poder que tem dentro de cada uma de nós. Agora, Débora, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade e depois você pode conduzir a nossa bênção do útero. Acho que o que eu queria acrescentar nesse ponto que você disse, que você trouxe, é não tenha medo das suas emoções. Não tenha medo da raiva, não tenha medo da tristeza, não tenha medo de sentir que você não tá tão bem no dia de hoje, ou enfim. Abrace cada uma delas, viva cada uma delas. Não tenta colocar debaixo do tapete, né? E não tenha pressa de querer curar tudo muito rápido. Tudo tem seu tempo. Então, não queira apressar a cura. A dor, ela pode ser alquimizada, a gente pode transformar sim essa dor, mas olhe para ela, veja qual que é a mensagem que ela está trazendo. Dor é diferente de sofrimento, então a dor ela traz a cura também. E não só Sim. eu quero, eu não posso sentir essa dor, não posso sentir esse desconforto. Eu acho que também é importante a gente ter essa consciência de abraçar todas as emoções, porque enquanto humanos nós estamos aqui para viver todas as emoções. Que lindo. Gratidão por essa contribuição. E então eu vou pedir para que vocês, quem estiver assistindo agora ou a gravação, que você possa colocar a mão no seu coração e uma mão no seu ventre. E que nesse momento nós vamos invocar a seguinte frase. A partir do momento que nós inspirarmos, nós vamos tomar uma respiração profunda. E expira. Percebe o seu corpo, traga presença. Inspira profundamente. E expira bem lentamente. E na próxima inspiração, nós vamos inspirar e nós vamos imaginar esse ar chegando até o nosso útero. Ele vai viajando e vai atravessando e vai chegando no nosso útero com a seguinte frase: a verdade é minha identidade. Inspira profundamente. A verdade é minha identidade. E deixa esse ar preencher todo o seu útero. E que nesse momento nós possamos abençoar o nosso útero. E com a força de todas as ancestrais, todas as mulheres que vieram antes de cada uma de nós, as nossas mães, nossas avós, tias, que o ponto de luz que sai do nosso útero possa estar se conectando com o ponto de luz de cada mulher. E ele se estende, se conectando nessa malha interligada com todas nós que estamos aqui. E nós recebemos as bênçãos, chuva de bênçãos sobre o nosso útero e acessando a sabedoria e o amor primordial que mora dentro dele. E que assim seja, e assim é. E que abençoadas sejamos todas nós. Respira profundamente. Sente essa bênção.
Quando estiver pronta, pode abrir os seus olhos. Que lindo, Débora. Muito obrigada. Te agradeço demais. Chega a sentir quentinho aqui no meu útero. Que bom. Como é lindo, né? Assim, perceber esse nosso poder interior, levar esse poder para frente e fazer parte dessa revolução feminina. Te agradeço. Honra a tua presença aqui. Sou muito grata por você ter aceito esse convite. E que a sua luz se expanda cada vez mais. Quem não acompanha a escolha dela ainda, vai e acompanha. Eu sempre consumo os conteúdos que vocês postam. Para mim, assim, é grandioso mesmo. Adoro. E depois eu vou lá nos seus destaques olhar essa massagem. E vocês também que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, vão lá olhar, acompanhar para a gente aprender a se cuidar, para a gente aprender, né, a cuidar de nós mulheres que somos as principais pessoas das nossas vidas, né? A gente tem que perceber isso. Nós somos as pessoas mais importantes, né, que existe na nossa vida. Te agradeço, Débora. Rapidamente, quem quiser, manda uma mensagem inbox lá na escolha dela que eu envio a meditação das Guardiãs da Lua, que é a meditação de ressignificação da primeira menstruação. Eu mando presente para vocês. Vou mandar, eu com certeza vou. Te agradeço, Débora. Muito obrigada. Beijo enorme. Gratidão a todas que vieram, gratidão a todas que irão assistir depois. Beijo enorme e até breve. Tchau, tchau, gente. Tchau. Foi lindo. Muito obrigada. Mais um.